Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Jéssica e eu estou passando para te deixar o renovo diário. A palavra hoje, ela se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 27, diz assim: Vinde e vendemo-nos, e estes israelitas, e não seja nossa a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e lançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata. Os israelitas, os quais levaram o José para o Egito. Bom dia. A palavra hoje, ela vai falar de um jovem que ele teve um sonho. E quando ele contou esse sonho aos seus irmãos, a palavra vai dizer que seus irmãos ficaram irritados com ele. E um certo dia José, ele vai ir ter com seus irmãos. Então seus irmãos vão lançar ele em uma cova, para que ele morra. Mas a palavra vai dizer que vai passar os midianitas. Aleluia. Então, a palavra vai dizer que os seus irmãos o tiram da cova, vende ele, e ele é levado para o Egito. A palavra vai dizer que quando ele é levado para o Egito, vendido como escravo, ele vai ser levado à casa de Potifar. A palavra vai falar que na casa de Potifar, José ele vai colocar uma organização, ele vai ser bem sucedido. A Bíblia vai dizer que na casa de Potifar, a esposa de Potifar deseja José. E por ele se desviar do mal, ele é perseguido. Ela levanta uma calúnia sobre a vida de José. E por causa disso, José ele vai ser lançado na prisão. A Bíblia fala que dentro da prisão, José ele vai ser recebido. E por ser diferente, José agora vai, aleluia, organizar aquela prisão. A palavra diz que José agora, ele vai interpretar 2 sonhos, um de um copeiro e um de um padeiro. E quando ele interpreta o sonho, ele diz: olha, quando você retornar ao rei, lembra-te de mim. A palavra diz que agora o sonho que José interpretou, ele é concretizado. O rei ele vai ter um sonho, o copeiro vai estar lá servindo, e o rei vai ficar muito perturbado com o sonho. A palavra diz que ele chama os homens daquela época para tentar interpretar o sonho, mas ninguém consegue. Então o copeiro vai se lembrar de José, que está naquela prisão. A Bíblia vai falar que então o rei manda chamar José. O interessante desta palavra, meus queridos, é que no meio do nosso processo, aonde achamos que não tem mais jeito, o Senhor ele trabalha. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele é tão perfeito que quando o faraó sonhou, aleluia, José interpreta o sonho. A palavra vai dizer que o sonho é um sonho tão perturbador que vai tirar o sono de Faraó, a paz de Faraó. Mas José, ele vem com a interpretação. Essa manhã o Senhor ministra no meu coração que talvez, aleluia, muitas das vezes passamos por processos, passamos por coisas que a gente não acreditamos que Deus está trabalhando.
E hoje Deus, Ele coloca essa palavra no meu coração para mostrar para você que em meio a tanta dificuldade, o Senhor, Ele ainda estava trabalhando na vida de José. Como assim? Vou te explicar. A palavra vai falar que José, ele teve um sonho e ele era o querido de seu pai. Ele estava no conforto da sua casa. Ele tinha ganhado uma túnica linda. Ele estava sob os cuidados do pai. E quando ele teve esse sonho, aquele conforto, aquela túnica, aquele cuidado acabou. Os seus irmãos começaram a perseguir José. Rasgaram-se a túnica, jogaram ele numa cova. Tiraram ele da cova. Imagino eu que José agora está pensando. Se arrependeram, mas não, o venderam como escravo. Chegando numa terra onde ele não tinha ninguém por ele, mas o Senhor estava com ele. A palavra vai dizer que agora, aleluia, ele vai ser levado à casa de Potifar. Mas missionário, você já disse isso, eu vou repetir para você entender. Que às vezes o que você está passando só está te levando ao propósito aonde Deus quer te honrar. Então não turbe o vosso coração. Crê em Deus. Porque a palavra vai dizer que aquele sofrimento que José ele passou foi tudo para a glória de Deus. Levou a ele aquele propósito que Deus deu a ele no sonho. A palavra vai dizer, aleluia, que José ele estava passando pelo processo longe dos seus familiares. É assim. Talvez você está longe da sua casa, longe do seu conforto. Possa ser que hoje você está sendo encontrado em uma prisão física e espiritual. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está te dizendo, fica tranquilo, porque tudo isso faz parte do propósito de Deus. Todo esse processo, ele faz parte do propósito de Deus. A palavra vai dizer que José, ele continuava adorando a Deus e fazendo a diferença. Então, independente do propósito, do processo, que você está passando, independente da provação que você está passando, independente da perseguição que você está passando, independente, aleluia, de quem está te perseguindo, continue no propósito de Deus, porque a palavra vai dizer que José, ele permaneceu firme, e aleluia, e ao interpretar aquele sonho, Faraó vai entender que José tem algo diferente. E vai designar José governador do Egito. E aquele sonho que José sonhou lá na casa de seu pai e contou para os seus irmãos, a palavra vai dizer que quando José se tornou governador do Egito, ele se concretizou. Então, às vezes, você acha que não tem mais jeito, que Deus não está te vendo. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está trabalhando? Tira essa dúvida do teu coração, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo. Há um propósito de Deus na sua vida. E ainda assim, o inimigo, ele tenta te calar, te parar, te barrar. Mas a palavra de Deus nessa manhã, que eu estou liberando para você através do Espírito Santo continue no propósito, continue adorando, continue glorificando, continue, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que José em todo tempo, aleluia, glorificava a Deus. E o Espírito do Senhor estava com ele. Então descansa, descansa. Se ainda não concretizou o sonho, é porque você ainda não chegou aonde Deus queria. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E com essa passagem bíblica, Ele vai nos mostrar que independente do momento em que você está, a palavra de Deus ela não cai por terra. No momento exato, no momento certo, o Senhor Ele age. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão viva e eficaz, e quando ela diz, aleluia, glória a Deus, em Hebreus, aleluia, capítulo 11, ela vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Glória a Deus. É porque Deus, Ele sabe o que faz. Então não desanima.
tenha fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então essa palavra está dizendo, aleluia, que se você crê, o Senhor Ele tem poder para fazer coisas maiores sobre a sua vida. E Ele nos mostra aqui, através da vida de José, que não é necessário que ninguém creia, somente nós mesmos. Os familiares de José não acreditaram, começaram a perseguir, mas José permaneceu na vontade de Deus. E ele viveu o milagre, a maravilha, a glória de Deus sobre a vida dele. Então a mensagem de Deus para você nesta manhã, ainda que ninguém acredite, ainda que você não veja com seus olhos físicos, creia, porque o nosso Deus, Ele é zelador pela promessa. Ele é zelador por aquilo que Ele te fala. A palavra diz que se cremos, veremos a glória de Deus. Então não deixe que o inimigo, ele semeia a dúvida sobre o seu coração. Não deixe que a luta semeie a provação sobre a sua vida, a ponto de tirar a sua fé. Glorifique a Deus em todo tempo, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então que nessa manhã você fique com esta palavra. Oremos para que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar a vida deste ouvinte, deste jovem, desta criança. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor seja com ele, com a casa dele, com a família, com o lar, com o trabalho. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, meu Pai, eu quero interceder para que, se tiver algum familiar, Senhor, na prisão, Pai, dá sustentabilidade, guarda, livra, liberta, transforma, tira de lá. Se for, Senhor, alguém, aleluia, que está no hospital, desenganado pelo médico, que nem os familiares mais acreditam, entra com a cura, com o milagre instantâneo. Pai, eu te peço nessa manhã, se for um casamento, Pai, que está perturbado, Senhor, que o inimigo está trabalhando, entra com a libertação. Pai, abençoa a casa, abençoa o lar, abençoa o emprego, a empresa, abençoa os projetos, os sonhos, Senhor, o ministério. Pai, em nome de Jesus, abençoe e seja conosco, porque grande é o teu poder e a tua palavra e a tua misericórdia. Pai, eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus.